Olá, meu nome é Luciano Torres e hoje nós iremos falar sobre os princípios básicos da harmonia funcional. E o que seria essa harmonia funcional? Bom, como todos sabem, os elementos principais da música é a melodia, a harmonia e o ritmo. Então, o que seria essa harmonia funcional? A gente procura até trocar um pouquinho o nome de função, né, por sensações, porque a música, na verdade, ela transmite emoção através dos sons. Então, o que acontece? Nós temos dentro dos acordes, ou dentro da harmonia, as sensações que são, na verdade, funções harmônicas. Vale ressaltar que sobre esse assunto que nós estamos falando, da nossa música aqui ocidental, certo? Que nós chamamos de música tonal. Então, por que estudar essa harmonia funcional? Porque depois que nós conseguimos identificar essas sensações harmônicas e entender essa curvatura melódica e fazer as técnicas de substituições de acorde e tudo mais, toda essa relação teórica que acontece, né? Então vamos lá. As principais funções, ou seja, as principais sensações harmônicas da música tonal. Então nós temos de início três funções, ou três sensações, né? Nós temos a tônica, a subdominante e a dominante, que regem todo esse sistema aí tonal, certo? Então, a tônica, nós temos uma sensação, vou tocar um acorde aqui, olha só, de repouso, de relaxamento, estabilidade, paz. Essa é a função tônica. E depois nós temos também a função dominante, seria essa aqui. Vou colocar uma sétima menor, que é uma expectativa, né? Uma expectativa, uma tensão, estabilidade, instabilidade. E ela sempre fica procurando o quê? Uma resolução, né? E nós temos também a subdominante, que ela não é tão tensa quanto a dominante, mas também ela está ali no meio do caminho, que é essa função aqui, com esse som aqui, ó. Por exemplo. Agora nós podemos, vamos trazer esse assunto para o nosso cotidiano. O que seria, né, uma função tônica na harmonia funcional? Por exemplo, nós podemos pensar que o cidadão, né, o homem, ele estaria ali numa situação de tranquilidade, né, numa situação assim, vamos dizer, bem resolvido consigo mesmo, né, com um bom trabalho, tudo bem com a relação da família, tudo bem com a esposa, então ele está ali tranquilo. Essa é a sensação da tônica, né? Resolvida, tudo bem. E qual seria a sensação da dominante? A sensação de tensão, de pandemia, por exemplo. Nós estamos vivendo isso hoje. As incertezas. Aí ele praticamente perdeu o emprego, não tem mais trabalho, né? As contas começam a chegar. Então, toda essa relação, nesse período também de confinamento, ele ficou em casa com a esposa. Aí tem aquele atrito natural, né? Então nós temos o quê? A sensação de instabilidade, de tensão. Daquele jeito não dá para ficar, certo? E também nós temos depois, trocando aí em miúdos, aí, a sensação da subdominante. Qual seria? É uma sensação de afastamento, né? Então, lá o cidadão, na pandemia, realmente na situação difícil, ele conseguiu um emprego,
Mas esse emprego é um emprego que ele não ganha tão bem, né? Ele arrumou um serviço para ganhar um bico, vamos dizer assim, para ganhar uns trocados, né? E a relação da esposa melhorou um pouquinho, só que o que acontece? Ele está morando com a família da esposa, né? Que tem o terreno lá, e lá tem, na verdade, a sogra, né? Tem os cunhados, todo mundo, 3 casas num terreno só. Quer dizer, tá bom? Não tá. É uma sensação que, assim, não pode se estender por muito tempo. Entendeu? Esse seria mais ou menos o afastamento. Então, essa ideia, né, do repouso, do afastamento, da tensão e da resolução. Falando então em Dó maior, o que nós teríamos como tônica? O primeiro grau. Olha só. Repouso. Resolução. Outro grau que representa o afastamento seria o quarto grau. Afastamento, quarto grau, no caso o acorde que seria o Fá. E o instável, seria ali a dominante. Olha só. Pede resolução, pedindo o Dó maior. Resolução, resolveu. Chegamos em casa. Olha só, com essa relação de função, nós podemos também caracterizar algumas músicas. Por exemplo, quando nós queremos uma música para um comercial, geralmente essa música tem um caráter um pouco mais alegre, um pouco mais feliz, certo? Com um som, vamos dizer assim, com acordes maiores e tal. E ela funciona, logicamente, com tensão e resolução. Mas, por exemplo, quando você assiste um filme de terror, né, geralmente aquela cena que a gente sempre toma um susto, geralmente a trilha sonora do filme, ela já condiz com essas sensações de tensão, geralmente é um dominante, né? Quando nós temos também o filme de ação, né, ou quando alguma coisa vai acontecer, geralmente o ambiente ali é de subdominante. Então, o que acontece? A trilha sonora já vai caminhando, né, para a dominante, para a tensão, e logo após, dependendo da cena, vem para o repouso, que seria a tônica da composição. Geralmente funciona assim. Para ficar um pouco mais fácil a relação desse campo harmônico, nós iremos agora para outra cena com o programa de músicos Sibelius. Vamos lá. Olha só, pessoal, iremos falar agora sobre os graus da escala maior. Então, o que acontece aqui? Nós temos aqui a escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E nesse caso aqui, o Dó, que tem aquela função tônica, que é a primeira nota que inicia a escala, como primeiro grau. O Ré como segundo grau, o Mi como terceiro e assim por diante. Fá é o quarto, Sol é o quinto, Lá é o sexto e Si é o sétimo. Eu coloquei aqui uma representação da cifra para quem não conhece ou nunca ouviu falar. Então, o Lá é representado pelo A, o Si pelo B, o Dó pelo C, o Ré pelo D, o Mi pelo E, o Fá pelo F e o Sol pelo G. Então, o que acontece? Quando nós temos essas letras assim, aqui define os acordes. Que tipo de acorde nós estamos falando?
certo? Então essa é a representação em cifra. Quando aparecer um A, você sabe que é um acorde de Lá, certo? E nesse caso aqui, ainda falando um pouquinho sobre cifra, e quando aparece um M, assim, ao lado da letra, significa que esse acorde é menor, ou seja, a terça desse acorde, ela geralmente é menor, ou seja, diminuída, certo? Então aqui nós temos agora o famoso campo harmônico em tríades. O que significa tríades? 3 notas. O acorde, aqui nesse campo harmônico, ele é feito através de terças sobrepostas. Então nós temos aqui o acorde 1, primeiro grau, o acorde de Dó, Dó maior, Dó, Mi, Sol. O segundo grau, que é o segundo grau menor, nós temos o Ré menor, Ré, Fá, Lá. Essas são as notas. Terceiro grau, terceiro menor, nós temos o Mi menor, Mi, Sol, Si. Quarto grau, nós temos o acorde de Fá, Fá, Lá, Dó. Quinto grau, nós temos Sol, Si e Ré, o acorde de Sol. Sexto grau é o sexto grau menor, nós temos as notas Lá, Dó, Mi, o acorde de Lá menor. E o sétimo grau é o sétimo diminuto, com as notas Si, Ré e Fá, Si diminuto. Voltando a falar mais uma vez sobre as funções, olha só. Função tônica é o primeiro grau, a função subdominante é o quarto grau, nesse caso aqui seria a nota Fá, e a função dominante é o quinto grau, neste caso aqui, desse campo harmônico, o acorde de Sol. Mais uma curiosidade, os acordes maiores desse campo harmônico é o 1, o 4 e o 5. Os acordes menores é o 2, o 3 e o 6, sexto menor. E o acorde diminuto é o sétimo. Esse aqui também é um campo harmônico, só que agora a representação dele é em tétrades, ou seja, acordes de 4 sons. Funciona no mesmo formato, terças sobrepostas, né? Então nós temos aqui o primeiro grau, que é o Dó, Dó maior com sétima maior, segundo grau Ré menor com sétima menor, terceiro grau Mi menor, seria um acorde menor com sétima menor, quarto grau nós temos o Fá, Fá maior com sétima, acorde de Fá maior com sétima maior. Nós temos a dominante, que é o quinto grau, o Sol, né? Um acorde maior com sétima menor. Sexto grau, menor 7, nós temos o Lá menor com sétima menor. E o sétimo grau, um Si meio diminuto. É um Si menor com sétima menor, bemol 5. Então nós temos aqui também aquela relação, né? Os acordes maior com sétima maior, está no primeiro grau e no quarto grau. Acordes maiores com sétima menor, que no caso aqui a dominante é o quinto grau. Acordes menores com sétima menor é o segundo, o terceiro e o sexto. E o acorde meio diminuto, o sétimo grau. Certo? Essa aqui é a relação do campo harmônico maior de tríades e tétrades. Então nós voltamos aqui a recapitular aqui as funções harmônicas, que é a tônica, subdominante e dominante. O que acontece aqui, pessoal? A tônica, os acordes de função tônica é o acorde 1, que é o Dó, Dó com sétima maior aqui no caso. Acho que eu vou falar sobre tríades.
acho que fica um pouquinho mais fácil. É o acorde 1, o Dó, e ele tem um acorde que a gente chama o acorde relativo de Dó, é o acorde Lá menor, que ele também tem função, a mesma função da tônica, porque ele possui duas notas iguais, o acorde de Dó. No caso, as notas Dó e Mi tem no acorde Lá menor e tem no acorde Dó. O outro acorde que tem essa função também é o acorde de Mi menor, terceiro grau, também tem a função um pouco mais fraca, mas ele possui também a função tônica. Ele tem duas notas também, são as mesmas notas do acorde 1. No caso da subdominante, nós temos então esse acorde aqui, é o Fá, quarto grau, Fá, Lá, Dó. Outro acorde que tem essa função subdominante é o acorde segundo menor aqui. No caso é o Ré menor. Pode ver, eles têm duas notas iguais, o Fá e o Lá. E depois nós temos o acorde com função dominante, o acorde de quinto grau, Sol, Si e Ré. O outro acorde que nós podemos substituir, ou seja, tem a mesma função desse acorde dominante, é o sétimo grau diminuto. Ele possui a nota Si e a nota Ré. E o acorde dominante também. Agora eu gostaria de mostrar para vocês um exercício bem simples de como que funciona, né? Como que nós podemos trabalhar com essas funções básicas. Vamos lá? Bom, escolhi essa música, Eu Atirei o Pau no Gato, vocês já vão ouvir. E olha só, então aqui em cima, aqui tem a partitura com as notinhas, né, com a melodia. Aqui em cima nós temos os acordes, representado pelas cifras, né, esse acorde de Sol. Então, e aqui embaixo nós temos as funções que nós estamos falando. A dominante, que é a tensão, né? A tônica, que é a resolução, o repouso, e a subdominante, que é o afastamento. E eles são representados, a dominante pelo quinto grau, a tônica pelo primeiro grau, o Dó, no caso aqui, né? E a subdominante pelo acorde de Fá, o quarto grau. Certo? Então, gostaria que vocês escutassem com bastante atenção as funções, né, através da harmonia. Olha só, vamos ouvir. Legal, né? Então, mais uma vez, aí eu vou falar um pouquinho, olha só. Tensionou, resolveu. Tensionou, resolveu. Afastou. Voltou, resolução. Afastou de novo e resolveu. Essas são as funções básicas, né? E agora é a mesma coisa, pode ver que nós temos as mesmas funções, né? Porque continua da mesma forma, só que agora eu vou substituir. Lembra, nós tínhamos falado sobre o primeiro grau, que é a tônica, tem a função tônica, nós podemos substituir pelo sexto grau, que é o Lá menor, que também tem função tônica, né? Mas ele é um pouquinho mais fraco, né? E aqui, olha só, na subdominante, nós também substituímos o acorde Fá de quarto grau pelo acorde 2 menor, que é o Ré menor,
que é o substituto, certo? O próximo aqui é função tônica também, mas nós substituímos ele pelo terceiro grau, porque o terceiro grau também tem função de tônica, certo? E aqui continua a mesma coisa. Isso vai dar uma sensação um pouquinho diferente na harmonia, porque nós fizemos essa substituição, mas não mudamos as funções, é lógico. Vamos ouvir? Já começou a mudar, né? As sensações, né? Bom, e agora, no final aqui, o que eu escolhi? Fiz a mesma situação, só que agora, além de substituir, né? Eu coloquei 2 acordes por compasso, né? Compasso é as notinhas entre essas barrinhas aqui. E mudei também um pouquinho o estilo, né? Olha só, o que aparece diferente aqui é só o sétimo grau diminuto, que nós podemos substituir pelo quinto, né, que é dominante. A tônica, aqui no caso, nesse compasso aqui, nós temos o acorde 1, já faz parte, né? E o sexto, que é o substituto, né? Nós podemos substituir, eu coloquei os 2 aqui. Nós temos a função dominante, né? Aqui o quinto grau, e o sétimo eu coloquei os 2 aqui também. E assim por diante. A função subdominante, os 2, né? Que é o Ré menor, que substitui o 4, né? Que é o Fá. A grande diferença aqui talvez seja que eu coloquei em tétrades, né? Coloquei alguns acordes com 4 sons. Beleza? Mas é a mesma função, não fiz nada de diferente. Vamos ouvir? Pessoal, gostaria de agradecer a atenção de todos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.